Olá, estamos ao vivo então para mais um encontro, encontro 33 de estudo do livro Por que o Amor é Importante. Estamos acabando esse livro e eu estava agora no meio do estudo e eu não sei o que aconteceu. Simplesmente desligou o meu Instagram aqui, caiu e aí tô voltando, tá, gente? Então a ideia é a gente estudar, vamos começar de novo porque não salvou o vídeo, então nós vamos começar aqui o encontro 33, tá bom? Que bom que vocês estão chegando, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos juntos aí pro estudo, então, do livro Por que o Amor é Importante. Gente, todas as outras aulas estão salvas lá no meu, do outro, como é que eles falam? Num outro canal, né, de vídeos, entrem lá, o Sônia Andrade Oficial, e aí a gente consegue, vocês conseguem ver a playlist certinha, tá? De todas as aulas salvas até agora. Essa é a aula 33, nós já vamos acabar esse livro, ó, e vamos começar outro. Toda quarta às 10 da manhã. Gente, esse estudo é incrível, incrível. Quem não comprou, muita gente me fala, se eu queria estudar, por onde eu começo? Me indica o livro, me indica o livro, me indica o livro. Esse livro é bem técnico, mas ele é muito bom. Porque o amor é importante. Comprem e vão lendo ele junto comigo lá, tá bom? Nas aulas. Por favor, o nome do canal é Alcione Andrade Oficial. Sou bom de matemática. Que bom. Alcione Andrade Oficial, tá? Entra lá e assiste, mas não precisa assistir desde o começo para conseguir entender o que a gente vai ler agora. Nós estamos no finalzinho. Esse livro ele fala como é que o cérebro começa a se formar, todos os impactos desde a gestação. Inclusive eu tô assistindo minhas próprias aulas de novo, porque assim é muito técnico, tem muita informação. Eu quero, desde o começo, eu quero fazer um desenho desse cérebro. Tem um monte de gente que me acompanha que fala, cadê aquele desenho? Cadê aquele desenho? Então, eu vou fazer ainda, tá, gente? Mas aqui é bem técnico mesmo, eu não sou técnica, então pra mim, estudar aqui com vocês é o que me faz continuar, porque eu li sozinha esse livro uma vez e falei, caraca, velho, como é que eu vou entender isso? É muito técnico, mas aqui com vocês eu vou lendo, a gente vai interpretando, e aí vão me motivando a pesquisar isso, pesquisar aquilo, ir atrás de outras informações, né? E provavelmente, não tenho certeza, mas provavelmente o livro que a gente vai ler depois desse é esse, apesar de que me sugeriram mais dois que eu tô analisando, mas eu acho que o que a gente vai ler depois desse é esse, ó, O Mal Profundo, que é como o nosso corpo é afetado pelos traumas da infância e o que fazer para romper este ciclo. Bom, né? Esse livro é muito bom, tá? Da Nadine Burke, eu adoro ela. Nadine Burke Harris. Tem vídeos dela também por aí. E aí vocês podem procurar lá pra vocês verem. Nadine, ela fez um TED, fez várias coisas super legais. Adoro ela também. Vamos lá, então? Vamos ler? Podemos mudar nossos cérebros? Então tá, então a gente nasceu naquela família que não era assertiva, por mais que ela quisesse me dar a melhor educação, etc. Ela não deu o que meu cérebro precisava, principalmente porque ela não sabia o que meu cérebro precisava, né? Nossos pais não tinham essas informações. Tudo que eles focaram na nossa educação era para nos transformarmos em pessoas do bem, para podermos estudar, para podermos, né, sobreviver, para podermos crescer na vida. E tudo isso sempre era visto a partir de resultados imediatos. É como se a gente tinha lá o motor do carro, a gente tinha um carro, e a gente achava que entendia de um motor vendo o resultado do carro. Então, quanto mais acelero, mais rápido vai, fechou. Vamos acelerar ao máximo o tempo todo. Mas o que isso fazia de gasto de gasolina, o que isso fazia de desgaste do motor, se eu acelerar aqui, se eu mudar de marcha antes, ninguém... O que se importava é que a criança ficava quietinha. O que importava é que a sociedade, você podia levar ele para qualquer lugar com você e ele se comportava. O que importava é que ele parava de chorar. O que importava, sabe? E assim vai. E aí, isso tudo que importava, como resultado imediato de uma boa educação, a gente sabe que é o que causou a sociedade como ela é hoje. Com a grande maioria de nós não sabendo se autorregular, a grande maioria de nós com autoestima super abaláveis, super fracas, né? Depende totalmente do externo. Então, se eu recebo elogios, eu tenho uma autoestima alta. Se eu recebo críticas, minha autoestima vai lá embaixo. Então, na verdade, nossa autoestima é forte ou fraca, né? Minha autoestima é muito fraca, ela é completamente dependente do que vem de fora. A grande maioria de nós tem uma autoestima assim, porque o quanto eu me dou valor, o quanto eu me atendo, o quanto eu vejo a importância de mim mesmo. Se cada um de nós conseguisse ter uma autoestima forte, ou seja, reconhecesse suas próprias necessidades, lutasse para atendê-las
de verdade. E sem menosprezar ou desequilibrar a necessidade do outro, se nós aprendêssemos a ser assertivos na vida, que é cuidamos uns dos outros, né? Eu olho para mim, não abro mão das minhas necessidades para atender as suas, mas também não faço você abrir mão das suas para atender a minha. Se nós tivéssemos crescido nesse ambiente, imagina a sociedade de hoje, né? Uma sociedade violenta que não aprendeu repertório para lidar com a raiva, não aprendeu repertório para lidar com o conflito, não aprendeu repertório. A única coisa que nós aprendemos da educação tradicional, e não tem como vocês negarem isso, gente, é que o mais forte manda e o mais fraco obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O que nós aprendemos na educação tradicional até hoje é que você tem que lutar para ser mais forte em algum lugar, senão você vai passar o resto da vida obedecendo. E que, nossa, não, é que aqui eu tenho que obedecer mesmo. Não, aqui eu tenho que mandar mesmo. Gente, não existem só esses dois papéis. Inclusive, são dois papéis bem injustos, né? Uma coisa é, nós temos as autoridades que definem algumas coisas a partir de todas as necessidades. Outra coisa é, nós temos as autoridades que mandam o que elas querem, mandam e desmandam, etc. E nem consideram as necessidades dos outros, né? Que é a educação tradicional dos pais sobre o filho. Então, fique quieto que o papai tá cansado, mas o filho tá cheio de energia, necessitado de colocar pra fora, necessitado de conexão, necessitado de liberar cortisol, adrenalina, mas isso não importa, o papai está cansado, trabalhou o dia inteiro, calha sua boca. Isso é uma educação autoritária, totalmente desrespeitosa, mas que cria pessoas educadas, sabendo, entende? Educadas. Então, esses cérebros vieram moldados desse jeito, que somos nós, né? Nós somos pessoas do cala a boca que o papai e a mamãe vão falar, cala a boca que o mais velho vai falar, respeite os mais velhos. Eu não tô falando que não tem que respeitar, mas nós temos que respeitar a todos. Os mais velhos, os mais novos, as crianças, os idosos, os jovens, os adolescentes, cada um com as suas necessidades e com as suas limitações também, né? Então, a gente tá com esse cérebro nesse lugar. E esse cérebro nesse lugar, gente, é muito engraçado, porque é tudo bioquímico. Então, eu sou estressada, eu sou ligada no 220, eu sou explosiva, porque meu cérebro já construiu esse o caminho. É isso, ele não tem outros lugares pra passar. E eu falo, gente, de uma forma muito metafórica, muito simbólica, né? Eu não falo de forma técnica igual tá no livro. Como eu disse, eu não sou técnica. Mas eu adoro estudar o técnico para poder traduzir nessa simplicidade, né? Que pra mim faz muito mais sentido. Então a gente veio com essa construção cerebral que não tem esses caminhos assertivos de autorregulação, não tem esses caminhos assertivos e com tudo funcionando adequadamente na produção de serotonina, de dopamina, de ocitocina. Então a gente tem lá uma parte até que ele fala aqui do sistema serotoninérgico. Olha que técnico. O sistema serotoninérgico, que é o sistema que organiza toda a produção e síntese da serotonina, né? Que faz a síntese da serotonina. Se ele foi formatado desequilibradamente, porque lá atrás a amígdala tinha que ficar o tempo todo liberando cortisol, adrenalina para sobreviver. Entende, gente, como esse ambiente hostil em que a gente foi criado desequilibrou a formação do nosso organismo e do nosso cérebro, por exemplo? Então, se tem tudo isso, é isso que tem para hoje no meu cérebro. É assim que ele funciona. Não quer dizer que o normal dele é esse, mas não quer dizer que é positivo. A grande maioria das nossas normalidades, eu durmo só 4 horas por noite, isso é super normal pra mim. Faz mal. Virou normal, porque o nosso cérebro aprendeu que é assim que a gente vai sobreviver, mas faz mal. Então, as doenças de hoje, que aparecem cada vez mais cedo também é resultado dessa educação, dessa formação cerebral diante de ambientes hostis, por exemplo, tá? E aí a pergunta que nós vamos começar a ler agora. Podemos mudar os nossos cérebros, gente? Já que eles já foram formados assim, nosso cérebro é plástico. Então, podemos mudá-lo? Vamos ver. É mais complexo do que parece, tá? Gente, vão chegando, por favor. Eu tô aqui falando sem parar, mas eu tô muito feliz que vocês estão entrando aqui. As outras aulas estão todas salvas aqui também no Instagram, nas lives, no feed ali embaixo. São 33 encontros que a gente já fez até agora. Esse é o 33º. Então, é muita coisa boa, muita coisa super bem embasada. Esse livro é muito bom, porque o amor é importante. A Suguerra é incrível. Ela fez um compilado de tudo que tem de mais moderno hoje no mundo aí dos estudos da infância. E vale muito a pena a gente se dedicar para entender. Então, vamos lá. Essa programação biológica básica tende a ser estável uma vez que foi estabelecida.
Foi o que eu falei pra vocês, né? Se formou desse jeito o meu mapa de mundo, é os caminhos que eu conheço dentro desse mapa, é assim que eu funciono. O modo de nos regularmos quando crianças pode continuar afetando a nossa capacidade de nos controlarmos quando adultos. Tem uma citação. Mas enfim, ele pode ser alterado? Até agora, há poucas pesquisas substanciais sobre o processo de reconstrução do cérebro emocional na vida adulta. O nome do livro, Mari, é Porque o Amor é Importante. Como o afeto molda o cérebro do seu bebê. É muito bom, tá? No entanto, uma vez que a plasticidade do cérebro é bastante considerável e as conexões continuam sendo feitas, é provável que alguma mudança seja possível. Uma fonte de boas notícias é a descoberta de que as alterações epigenéticas podem ser reversíveis. Evidências recentes sugerem que quando as condições sociais ou dietéticas mudam, dietéticas é na nossa alimentação, por exemplo, mesmo células totalmente maduras podem responder à mudança e modificar o modo como o DNA é expresso, citação de 2010 e de 2012. Claramente, assim como o ambiente é poderoso e suficiente para metilar o DNA inicialmente, também é poderoso o suficiente para desmetilá-lo. Metilação refere-se a um processo bioquímico que inativa os genes ou impede que sejam expressos. Então, gente, aqui tá falando assim, ó. Como o ambiente é poderoso para impedir que genes sejam expressos, eu tenho uma doença genética na minha família, tô fadada a isso. Não. O ambiente, gente, que nós oferecemos para os nossos filhos, ou que foi oferecido para nós, pode metilar um gene. Pode fazer com que ele não seja expresso, que ele não ative esse gene. Então, a epigenética é muito forte, tá? Muito forte. A epigenética é o quê? É o que a gente faz, é o ambiente que a gente vive, é como a gente vive, é como a gente se alimenta, é o que a gente recebe, é afeto ou é agressividade? A agressividade que a gente recebe faz o nosso corpo liberar o quê? Cortisol, adrenalina, autodefesa. Cortisol e adrenalina no organismo ativa que gene? Entende? É tudo uma grande matemática linda da natureza, mas que tem todo o impacto da nossa atuação, consciente ou inconsciente, sobre os bebezinhos, sobre as crianças, sobre nós mesmos também, né? Ainda não se sabe se os sistemas do cérebro social em início de desenvolvimento podem se recuperar completamente do estresse ocorrido em uma fase precoce por meio da experiência social tardia mais positiva. Então, ainda não se sabe se esse cérebro social, né, esse cérebro que aprende na relação com o outro, que se constrói desde a gestação, como que a gente deve se relacionar? Olha que legal, a gente se relaciona respondendo à necessidade do outro, equilibrando, eu, ele, colo, carinho, afeto, ou a gente se relaciona ali, ó, vive quem pode, fica chorando aí que eu preciso disso, cala a boca você. Todo esse cérebro social que é construído desde lá de bebezinho, ele cria esses caminhos, e esses caminhos bioquímicos, tá, gente? Não é que a criança, não é que o ser humano não quer se relacionar diferente, ele tem caminhos de formas de relação que foi construída lá de bebezinho. E aqui tá dizendo que não se sabe se esse ambiente estressante, das relações sociais estressantes no começo da vida, que moldaram esse cérebro, se uma experiência social tardia mais positiva poderia ou não alterar esse cérebro. Alterar mesmo, tipo, agora ele já é mais calmo. Ou se seria sempre um esforço para ele se relacionar de forma diferente, porque o cérebro dele ainda tem aquele formato inicial que foi moldado lá atrás. Tá? Então a gente tá falando sobre a alteração do cérebro, não sobre conseguir lidar com o cérebro que tem. Porque é isso, gente. Esse é o cérebro que eu tenho, como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou lidar com ele? Eu tenho muito esse impulso, esse medo, esse trauma de uma situação que eu preciso enfrentar. Não quer dizer que eu vou acabar com esse trauma. Não quer dizer que eu vou anular isso. Talvez eu vou ter que aprender a lidar com ele. Mas é o que eu tenho ali registrado no meu cérebro. Então ainda não se sabe se situações positivas posteriores são capazes de mudar o cérebro que foi construído lá nas suas relações precoces, no início da vida, tá? Os pesquisadores que seguiram o destino dos bebês romenos, que passaram por parte de seus primeiros anos de vida no sofrimento de um orfanato, descobriram que suas vidas continuaram sendo afetadas, mesmo depois de muitos anos de adoção. A menos que eles tivessem sido adotados com menos de 6 meses, muitos desses adolescentes ainda tinham dificuldades emocionais. Embora em muitos casos o seu desenvolvimento cognitivo tenha se recuperado, a amígdala, que é esse cérebro emocional,
ainda estava afetada. Estação 2009, 2010 e 2010 uma outra estação também. Os volumes cerebrais também tendiam a ser até 18% menores, provavelmente em decorrência da privação total a que foram submetidos quando crianças pequenas, na estação de 2009. Os pesquisadores ficaram surpresos ao descobrir que os problemas emocionais como a depressão e a ansiedade tendiam a aumentar à medida em que eles envelheciam e que uma alta proporção deles ainda tinha problemas de apego. A gente já falou bastante aqui sobre o apego seguro, a teoria do apego. E a minha base de estudo, que a gente trabalha em toda a nossa mentoria, em todo o nosso atendimento personalizado para cada família, é a teoria do apego, que é totalmente fortalecida pela neurociência. A neurociência comprova até hoje a teoria do apego, sobre a criança construir um apego seguro para o seu bom desenvolvimento. E para as relações humanas para sempre. No entanto, em circunstâncias menos drásticas, há evidências crescentes de que os efeitos do estresse nas fases iniciais da vida podem ser reparados se bons cuidados estiverem disponíveis de modo suficientemente rápido. Por exemplo, o efeito do estresse pré-natal sobre o hipocampo do bebê pode ser corrigido desde que ele receba cuidados pós-natais atenciosos. E isso, gente, confirma todo o estudo hoje sobre o trauma, né? O trauma não necessariamente é o que acontece com você, e sim o que é feito depois do que acontece com você. Ou seja, se você tem amparo, se você tem como reequilibrar todo esse organismo que ficou alerta, produzindo milhares de bioquímicos de sobrevivência, de alerta, de desamparo, de perigo. E aí, se depois disso você recebe o amparo, você recebe o acolhimento, tem como seu simpático ser reequilibrado pelo parasimpático, você consegue se reorganizar, não necessariamente aquela situação que seria traumática se transforma num trauma. Entende? O seu organismo faz o caminho de autodefesa e de sobrevivência, mas rapidamente ele consegue se reequilibrar de novo. E inclusive ele pode aprender caminhos e fortalecer isso para possíveis situações no futuro, que ele passar por situações que também disparem, talvez ele já conheça o caminho de se reorganizar, porque alguém externo ajudou nessa autorregulação e assim por diante, tá? Então, em situações menos drásticas da infância, é possível sim que a gente consiga, por exemplo, alterar coisas cerebrais, como ele disse assim, o bebezinho lá dentro da barriga, dentro do útero, sendo expulso, né? Sendo empurrado para fora pelas contrações e o hipocampo dele super atingido pelo estresse. Mas assim que ele nasce, se ele for pro colo da mãe, receber os cuidados adequados, amorosos, etc., tudo isso se reequilibra e não faz uma formação cerebral de medo, por exemplo, de reatividade, né, constante da amígdala. Como vimos, mesmo as crianças com os genes da orquídea, que é o genes de risco, com menor acesso à serotonina, são mais responsivas e mais capazes de mudar em uma direção positiva quando há disponibilidade do apoio social. Somos interdependentes. Precisamos deixar as nossas crianças serem dependentes para o bom desenvolvimento. Não precisamos e não podemos ficar estimulando as crianças a darem conta de si sozinhas antes da hora. O cérebro delas não está pronto para dar conta de si sozinha, nem para parar de chorar sozinha, nem para dormir sozinha, porque nós queremos. Se a criança está precisando, pedindo apoio, amparo emocional, presença, cuidado, colo, a gente precisa dar. Elas precisam desse apoio social, desse apoio do apego seguro para um bom desenvolvimento cerebral de todas as suas áreas bioquímicas, tá? Depois social. Mesmo intervenções psicológicas feitas mais tarde na vida têm um efeito sobre a expressão genética no cérebro. Citações também. No entanto, olhando mais especificamente para determinadas áreas do cérebro envolvidas no processamento da emoção, todas são igualmente sensíveis à mudança? Por exemplo, o ponto de ajuste de vários sistemas neurotransmissores pode ser reiniciado mais tarde? A síntese da serotonina no cérebro começa no útero e aumenta ao longo dos 2 primeiros anos de vida, alcançando seu ápice aos 5 anos. Gente, até os 5 anos a gente vai ter meio que já desenhado o caminho do sistema serotoninérgico pro resto da vida.
de como vai funcionar a síntese da produção de serotonina no organismo daquele indivíduo, até os 5 anos. Olha a qualidade da nossa relação com as crianças, para nosso organismo estar desenvolvendo bons caminhos, para o cérebro dela, né, poder estar construindo bons caminhos de produção do que ela precisa, ou se a gente está impactando e criando defeito, né, sistemas defeituosos, como se fosse. Durante esse período, o estresse pode alterar o modo como o sistema serotoninérgico se desenvolve. O que é um estresse para uma criança, gente? A ausência dos pais, medo de ficar sozinho, medo de dormir sozinho, violência física, verbal, sexual, fome, frio, não se sentir visto, não se sentir importante. Para um bebezinho, gente, altamente dependente, totalmente dependente. Se um bebezinho tiver uma mamadeira do lado e ainda não tiver chegado na idade suficiente que ele pode pegar a mamadeira e tomar, ele morre com a mamadeira do lado, de fome. Então ele é completamente dependente desse adulto cuidador, dessa figura de apego. Então ele precisa ter certeza absoluta de que essa pessoa ama ele o suficiente para sentir esse amor, sentir esse carinho, sentir esse cuidado, para ele poder relaxar. Porque ele precisa ter certeza de que ele pode simplesmente se desenvolver, que a pessoa estará ali, olhando para seu corpinho, se precisa de alguma coisa, olhando para seus movimentos, se está tudo bem, olhando para suas reclamações, seus sinais, que ele nem sabe se é fome, se é frio, se é medo, e esse cuidador vai estar interpretando e dando o que ele precisa. Tá? Isso é o apego seguro. Ele precisa. Ele é altamente dependente. Agora, pensa num cérebro que só sabe disso. Eu só sei disso. Pensa quão estressante seria para esse cérebro simplesmente perceber que não tenho ninguém. Vou morrer. É altamente estressante, gente. É tão estressante quanto para um adulto estar numa situação de vida ou morte. Para um adulto estar numa situação de guerra, por exemplo. Eu vou morrer. Ai, gente, que absurdo. Esse bebê tá chorando porque, putz, ele fica no berço. Mas ele tá bem, ó, de 3 em 3 horas eu dou a mamadeira pra ele fica ali no berço, mas ele chora o dia inteiro. E imagina o que é pra esse cérebro. Ele não tem noção de tempo, ele não tem noção de temporalidade, ele não tem noção de distância, ela só tá ali, ela tá ali, ó. É pertinho, ele não tem noção de nada disso. Entende a importância da gente entender como funciona o cérebro pra poder dar o que ele precisa? Durante esse período, o estresse pode alterar o modo como o sistema serotoninérgico se desenvolve e pode criar tendências ao longo da vida de disfunção da serotonina e vulnerabilidade à ansiedade, depressão e agressividade. Esse sistema pode se recuperar mais tarde na vida? Não está claro se o cérebro pode recuperar a sua própria capacidade endógena de sintetizar serotonina, ou se um sistema danificado precisa confiar continuamente em fatores externos para reequilibrar os níveis de serotonina. Esses fatores externos podem incluir tratamentos farmacêuticos como Prozac, nutrição pelos fatores dietéticos corretos ou apoio afetuoso que reduz os hormônios do estresse que podem danificar o sistema serotoninérgico. Pode ser sim que uma pessoa que tenha sido educada assim, criada assim, num ambiente assim, precise para o resto da vida de apoio externo. Tá? Então, ok, é o que temos, mas os estudos continuam. Há evidências emergentes de que a resposta ao estresse do eixo HHS se mantém aberta à mudança e recuperação. Foi feito um trabalho promissor com crianças de um orfanato que sugere que pode ser possível alterar o cérebro por meio do tipo certo de cuidado. Em um estudo realizado por Philip Fisher e colaboradores, cuidadores adotivos foram especialmente treinados para ver a si mesmos como a pessoa de regulação da criança, aquele que daria suporte sensível no manejo de situações estressantes. Esse tipo de abordagem de reparentalidade teve um efeito benéfico sobre a resposta ao estresse da criança. Ao longo de um período de 8 ou 9 meses, a resposta foi normalizada. Uma estação de 2006.
Do mesmo modo, uma pesquisa com pessoas deprimidas mostrou que após o sucesso do tratamento, seus níveis de cortisol caíram a um nível normal e por isso é só um sinal de recuperação, e por isso só é um sinal de recuperação da depressão. Ainda não está claro até que ponto as estruturas do cérebro afetadas pelo estresse também podem ser capazes de se recuperar. Por exemplo, há uma controvérsia em curso sobre a possibilidade do crescimento de novos neurônios no hipocampo do indivíduo estressado na idade adulta, além do período oportuno que existe no início da vida. Então, gente, por mais que a gente diga que o cérebro é plástico, que a gente pode atuar, que a gente pode mudar, que a gente tem toda a capacidade de cuidar de nós mesmos agora que somos adultos, etc., olha o que as pesquisas estão mostrando, que talvez não seja tão simples assim, né? Existe todo um período oportuno para esse desenvolvimento, para essas alterações, né? Alguns cientistas acreditam que os antidepressivos podem ajudar a dar um aumento rápido na neurogênese, nessa parte do cérebro. Encontrou-se também que os exercícios aumentam o volume do hipocampo. Outros dizem que não há evidências convincentes de qualquer neurogênese no córtex humano na idade adulta. Também não está claro se o córtex pré-frontal medial pode se recuperar da atrofia causada pelo estresse nas fases iniciais da vida. As evidências atuais, baseadas em pesquisas com ratos, são esperançosas. Elas sugerem que a atrofia pode ser reversível caso se viva uma existência relativamente livre de estresse durante um período substancial de tempo, embora a probabilidade de recuperação diminua conforme o indivíduo cresça. Quanto à amígdala, os resultados são mistos. Em caso de dano grave, como aconteceu com os órfãos romenos, pode haver um período oportuno limitado no início da infância para a amígdala encolher de volta ao normal. No entanto, pode haver uma maior flexibilidade para aqueles com problemas relativamente menores. Um estudo com adultos comuns, mais estressados, descobriu que era necessário apenas 8 semanas de meditação de atenção plena para reduzir o volume da massa cinzenta da amígdala direita. O fascinante trabalho de Britta Rosell também descobriu que a meditação de atenção plena aumenta as conexões regulatórias importantes entre a amígdala e o cérebro superior, especialmente o cingulado anterior. Gente, incrível esses estudos, né? Mila, porque o amor é importante, como o afeto molda o cérebro do bebê. Na internet. Entra ali nos sites de venda de livro na internet que tem, tá? Eu vou parar por aqui agora, porque infelizmente, né, nosso estudo é até às 11 e tinha caído a live antes, por isso que eu acabei começando de novo. Mas eu acho que o mais interessante que a gente leu até agora, pelo menos pra mim, é a gente entender que por mais que o cérebro seja plástico, essa história que a gente fala assim, eu já ouvi muito e é muito triste, né? Que a gente fala assim, tudo bem, eu tô fazendo o que eu posso, meu filho que pague uma terapia quando for adulto, ou então vou até guardar dinheiro pra pagar a terapia dele quando for adulto. Não é bem assim. Tá? Não é tão simples assim. A gente precisa entender a importância da formação desse cérebro no começo da vida e do impacto das nossas ações sobre a formação do cérebro dessas crianças. Tá? É muito importante que a gente perceba isso, que a gente dê valor para isso, porque os estudos estão cada vez mais mostrando que não é tão simples assim mudar isso depois. Não é tão simples assim. Sim, é possível em muitos casos, outros ainda não se sabe se é possível ou não. Algumas partes do cérebro são mais fáceis, outras mais difíceis. Algumas estruturas a gente já consegue perceber impactos ali da meditação plena, dos exercícios, né? Porque o amor é importante, da Su Guerra, tá? Porque o amor é importante. Como o afeto molda o cérebro do bebê. Então é isso, gente. Nós precisamos levar a sério tudo isso. Nós precisamos entender desses impactos para que a gente possa nos esforçar muito para irmos nos curando, irmos tratando desses caminhos nossos que estão todos disfuncionais, né? Defeituosos, que criaram caminhos, né, no nosso mapa de mundo não sendo os mais positivos para o nosso organismo e para as relações com o mundo, para que a gente possa ir ajudando os nossos filhos terem o melhor possível para essa construção, tá bom? Vamos continuar quarta que vem, estamos bem no finalzinho, por isso que agora tá mais técnicozão assim. Vamos continuar quarta que vem com esse capítulo, então, estamos na página 230 agora.
Nossa aula será a aula 34. E para quem quiser assistir todas as aulas desse livro, que é incrível, tem aqui no meu feed, ou tem lá naquele outro aplicativo de vídeos, e o meu perfil lá, o meu canal lá, para vocês me acharem, é Alcione Andrade Oficial, tá? Achem lá no canal, me procurem lá e assistam. Tem uma playlist só com todas as aulas desse livro, porque o amor é importante, tá? Imperdível, gente, esse livro. É muito bom. Se você tem aí, se você é igual a mim, né, que é meio cabeção, meio preciso estudar pra ver se isso aí é assim mesmo, questionador, meio científico, esse livro é maravilhoso. Se você tem alguém aí que você conhece que é assim, indica as aulas, vão lá, assistam, que são muito boas mesmo, tá? Porque o amor é importante, da Suguerra, como o afeto molda o cérebro do seu bebê. Quarta-feira que vem, às 10 da manhã, estamos aqui de novo pra gente terminar esse livro, tá bom? Beijos, até a próxima.